Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, todas as funções desempenhadas na obra de Deus são muito lindas, principalmente quando tudo é feito com muito amor, com muito carinho, não visando ali roubar a glória de Deus. Tudo que a gente faz, colocando Deus na frente, dedicando a Ele, é recebido lá nos céus. Então tem muita função. Tem aquele que cuida da porta, tem o que atende o culto, prega a palavra, tem o que exerce a piedade, ou sendo do ministério ou não. E, irmãos, tem aqueles que trabalham na administração da igreja, enfim, ali naquela comunidade espiritual, todos trabalham, todos têm uma função e tudo é muito lindo. Só que tem uma que, creio eu, é uma das principais, precisa ser valorizada, que é a do evangelista. É sobre ele que eu quero falar hoje aqui. Sobre o evangelista ou sobre os evangelistas de uma forma geral. Queridos irmãos, a palavra já diz o que ele faz. O evangelista, ele é um semeador. Ele lança sementes na terra. Que sementes são essas? É o evangelho de Cristo Jesus. O evangelista tem a missão de evangelizar, de esclarecer para as pessoas qual a função de Cristo, o que é Cristo, o que ele significa para nós. Todos sabemos que Jesus é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e aqui fez lindos sinais, maravilhas, mas pregou o reino dos céus. E ele nos mostrou que somente ele pode nos salvar da condenação eterna. Foi Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. Ele, na verdade, é a verdadeira obra de Deus. Deus nos perdoou por intermédio de seu Filho Jesus. Nos amou tanto que entregou seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio morrer por nós para nos dar vida, porque por causa da natureza carnal, da queda do homem lá no Jardim do Éden, nós temos hoje uma natureza pecaminosa. E enquanto vivíamos no pecado, sem arrependimento, sem compreensão, sem aceitar que Jesus é o nosso Salvador, a nossa alma estava morta para Deus, a carne viva para o mundo, mas espiritualmente a gente era escuridão, a gente não tinha esperança de vida eterna nos céus. Então o evangelista, ele ensina que as pessoas devem andar nas pisadas de Jesus. Ele fala sobre a salvação. Então o evangelista que cumpre a sua missão com dignidade, com honestidade, com sinceridade, com verdade, ele tira uma pessoa do pecado e traz ela para o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ele ensina para ela que nós não somos salvos por nossos esforços, ou seja, por nossas obras. Ele fala assim, somos salvos pela graça de Deus, que é Cristo Jesus. Isso acontece por meio da fé. É um dom de Deus. Não vem de nós, não vem de nossas obras, para que a gente não se glorie. Por quê? Porque somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas obras, que foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então o evangelista, ele fala de Jesus, ele fala única e exclusivamente da salvação. Então uma pessoa, quando ouve o sino do evangelho verdadeiro por boca de um evangelista que trabalha direitinho, essa pessoa já vem para a igreja com a mente de Cristo. Ela vem sabendo que Deus tem a salvação para dar para ela. Ele não promete mais nada, se bem que tem sim algo que ele disse para nós que é muito bonito. Vocês, em primeiro lugar, devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então a pessoa vem sabendo que ela vai se salvar em Cristo Jesus, que ela será salva por Ele, e que tudo que ela precisar no tempo certo, Deus prepara sim, porque Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele zela de nós.
Então o evangelista verdadeiro é esse, é aquele que prega a salvação, e a salvação pela graça e não pelas obras. É claro, irmãos, que o evangelista tem que dizer que sem as boas obras também a gente não se salva. Elas são o fruto daquele que está enxertado na oliveira verdadeira. Então, somos o sal da terra e a luz desse mundo. Elas apenas não têm mérito em nossa salvação. Todo o mérito de nossa salvação está em Cristo Jesus. Mas por que eu entrei nesse assunto? O que está acontecendo? Entrou, e faz tempo, o falso evangelista, o evangelista da prosperidade. Ele fala para uma pessoa assim: olha, você, diferente daquele que encontrou uma pessoa no pecado. Quando ele encontra uma pessoa no pecado, ele ensina como ela fugir do pecado, e está tudo dentro daquilo que a gente falou até agora. O evangelista falso, ele vê uma pessoa sofrendo, está desempregada, está endividada, está passando por um processo de enfermidade, enfim, está numa fase de provação. O que ele fala para essa pessoa? Vem para a igreja na qual eu me congrego, que lá Deus vai resolver os seus problemas, vai te dar um carro, vai te dar uma casa se você paga aluguel, se a sua casa está caindo ele vai dar uma reformada para você, ele vai preparar todos os seus sonhos, enfim, prega aquele tanto de materialismo para as pessoas. E chega lá, irmãos, é por isso que muita gente não permanece, não foi dentro de uma igreja para buscar uma palavra de salvação, foi para buscar palavras materiais, irmãos. Foi para buscar uma prosperidade, segundo o evangelista disse, Deus vai fazer isso para essa pessoa. Só que não está escrito na santa e bendita palavra essas coisas, na verdade é pelo contrário, A palavra diz que nós vamos ter luta, nós vamos ter batalha, nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa do seu evangelho. Vão mentir contra a gente. Olha, os apóstolos, os discípulos naquele tempo apanhavam, foram parar nas prisões, sofreram perseguições terríveis, foram chicoteados. Essa é a missão, que Cristo nos deu, trabalhar por essa obra e de alguma forma no nosso tempo sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo. E também ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas ele deixou claro que como ele venceu, certamente nós vamos vencer também. Então, meus irmãos, esses falsos evangelistas que pregam a prosperidade são ervas daninhas. Eles espalham o joio no meio do trigo. Então a pessoa vai para a igreja, ouve aquelas profetadas para ajudar, o evangelista pregou errado, ensinou errado, e vai levar, logicamente, numa igreja onde só tem profetada, não tem a profecia verdadeira. Profetada não se cumpre como a profecia, A profecia se cumpre. Então, no meio da profetada, aquela pessoa ouviu o evangelho falso, pôs na cabeça que Deus vai fazer uma coisa bonita, uma obra na vida dela material e não espiritual. Aquela profetada não vai cumprir, essa pessoa vai desanimar e nunca mais vai querer saber de igreja, a não ser que um dia ela encontre um verdadeiro evangelista e faça, ela reverter o seu pensamento e volte para a igreja, só que agora esclarecida pela santa e bendita palavra. Então, meus irmãos, esses evangelistas são pragas, são lobos devoradores que estão pregando aí casa, carro, aumento de salário, saúde, paz carnal. Tudo isso está errado, irmãos. O evangelista precisa pregar Jesus Cristo, precisa pregar o evangelho. E os pregadores precisam ler mais a Bíblia Sagrada para achar que toda necessidade do povo tem que ser ali a palavra da profecia que vai ajudar ele nos seus problemas cotidianos. Não, irmãos. O povo tem necessidade, Deus vai falar, Deus vai ajudar, mas a maioria da ajuda virá através de nossa oração. Então, esse negócio de revelação é só a necessidade do povo. Irmãos, quando fala que a necessidade são coisas materiais, está errado. A necessidade do povo verdadeira é a de salvação, irmãos, é fugir do pecado, da ira futura. Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, irmãos. Só que também é um fogo devorador. Então Jesus foi anunciado, o evangelho ficou aí, Jesus deixou a sua mensagem. Meus irmãos, vamos seguir o que nos é pregado, vamos seguir o evangelho verdadeiro que está na Bíblia Sagrada. Irmãos, para a salvação não precisa mais de revelação. Tudo que a gente precisa para a nossa salvação já está revelado na Bíblia Sagrada. O evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. É desse evangelista que anuncia essa verdade que nós precisamos, irmãos. Esses precisam ser resgatados. Antigamente tínhamos, irmãos, mas hoje, infelizmente, a teologia, o evangelho da prosperidade entrou e vai lançar muita gente no inferno. Então, esses evangelistas, repito, são ervas daninhas, precisam ser combatidos.
esses homens, essas mulheres que pregam dessa maneira, não combatido no sentido, vamos ofender ele, vamos ofender ela, mas o que ele faz, ele precisa saber o que ela faz. Está pregando errado, precisa pregar o evangelho legítimo que está escrito na santa e bendita palavra, parar de trazer misturas. Vocês viram lá, Gálatas recebeu o verdadeiro evangelho, Paulo foi lá, pregou com seus companheiros, passou um pouco de tempo, já foram para um outro evangelho, deixaram os costumes judaicos voltarem, o pecado, os sacrifícios, tudo que a lei mandava fazer, queriam fazer de novo, virou uma mistura, e Paulo falou, me maravilho de vocês, viu? Olha o que está acontecendo, mal viram as costas e vocês já vão para um outro evangelho, que na verdade não é um evangelho verdadeiro, legítimo, né? E ele disse, olha, nem que eu vá com um anjo e pregue um outro evangelho, que não é aquele que vos foi pregado antes, não acreditem. Meu irmão, o evangelho são as boas novas, são as boas notícias. O evangelho é falar que Jesus Cristo morreu, depois de ter cumprido uma bela missão, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso Salvador. Como ele venceu, nós venceremos também. Como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Ele já foi para o Pai preparar lugares, as moradas já estão prontas. Então, todo aquele que professar a fé verdadeira em Cristo, ele será salvo, ela será salva. Fuja desse evangelho da prosperidade. Ele não te leva ao céu. Ele leva você para o buraco, para o inferno e depois, consequentemente, para o lago de enxofre, onde o bicho não morre, o fogo não apaga e o ranger de dentes será eterno. Deus abençoe.